Olá, espaços dedicados à poesia e à leitura, administrados com toques empresariais. O poeta e promotor cultural Frederico Barbosa, coordenador do projeto Poieses, implantou uma nova fórmula para manter espaços culturais como a Casa das Rosas e abrir novas bibliotecas públicas. A gente conhece um pouco mais desses projetos na entrevista de hoje. Na Dica de Leituras, duas novas facetas do nosso romance. A gente conversa sobre o Centésimo em Roma, de Max Malman, e O Olhar Cingido, de Flávio Braga. O Leituras começa agora, conversando com Frederico Barbosa. Frederico, vamos começar falando sobre os projetos da Casa das Rosas, né? Que é uma instituição curiosa, porque é uma instituição em plena Avenida Paulista, em homenagem a um poeta, né? No centro financeiro da capital de São Paulo, homenagear o poeta Haroldo de Campos e dedicada à poesia, né? Quer dizer, como é que são essas coisas? É uma coisa extraordinária, né? Tem muita gente que vem de fora, seja dos Estados Unidos, seja da Índia, seja da Inglaterra, eles são os que já manifestaram. E ficam absolutamente espantados, né? Porque você tem na maior avenida, mais importante avenida, da mais importante cidade, né? Quiçá da América do Sul, você tem uma casa, um casarão preservado, um casarão que é do final da década de 20, começo da década de 30, dedicado prioritariamente à poesia. Então, muita gente, inclusive, escreve sobre isso lá fora, fala, poxa vida, isso não tem em Londres, isso não tem em Chicago, isso não tem em Nova York, né? E o que a gente faz lá, já há mais de 5 anos que eu dirijo a casa, é que a gente transformou no espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura. A gente trouxe toda a coleção do Haroldo de Campos para casa, está toda catalogada e toda acessível ao público. Quem quiser lá ver algum livro na coleção do Haroldo de Campos pode, né, tem acesso à biblioteca. Mas além de guardar essa coleção, homenagear o Haroldo, eu acho que a homenagem foi além disso, né? A gente não fez um espaço só dedicado à poesia do Haroldo, ou mesmo só dedicado à poesia concreta, né? É um espaço da poesia do Brasil, né? O espaço é do povo de São Paulo, é do povo do Brasil. Então, porque São Paulo, né, acolhe todos os brasileiros sempre, né? Eu mesmo nasci em Recife, fui para lá e a minha cidade. Então, a gente fez um espaço da poesia do Brasil. Então, todas as correntes vão para lá, eu digo que o poetariado todo do Brasil já apareceu lá de alguma maneira, né? A gente até tem um sarau que a gente faz, que é aberto ao público, todo mundo participa, é uma coisa maravilhosa. Mas a gente sempre faz uma entrevista com 2 poetas. E sempre são 2 poetas absolutamente díspares, absolutamente diferentes, né? O que não quer dizer necessariamente antagônico. Às vezes até antagônico mesmo. Fazem, né, poesia de uma maneira completamente diferenciada um do outro. E a ideia da Casa das Rosas é essa, né? Só que começou lá, na Casa das Rosas, esse projeto ligado à poesia e literatura. Depois a Casa das Rosas, a Associação de Amigos da Casa das Rosas, que se chama hoje em dia Poieses, ela se constituiu como uma organização social, né, que é uma entidade civil sem fins lucrativos e que assinou um contrato com o governo do Estado de São Paulo para gerir não só a Casa das Rosas, mas também o Museu da Língua, não é, que é o museu mais visitado desse país hoje. Então, quando a gente fala Museu da Língua, tem gente que fala, poxa, quem é que vai ao Museu da Língua, né? Quem é que se interessa por isso? É o museu mais visitado do Brasil. Hoje a gente tem 2.000 pessoas todo dia no museu, né? E as pessoas apaixonadas por aquele museu e saem orgulhosas, né, de falarem o português, orgulhosas de falarem a 6ª maior língua do mundo, né? Tem gente que fica, eu falo português, eu não falo francês. Você sabe que o português é mais falado que o francês. Há um aspecto nisso também muito interessante. A Lígia Fagundes Telles, depoimento dela, disse que quando começou, o grande trauma dela era que ela escrevia em português. Dizia, mas queria escrever numa outra língua e tal, e coisa. E que com a maturidade ela disse, olha, Deus foi generoso ao me deixar escrever em português pela possibilidade da língua, né? Agora, como é que começa esse projeto da Casa da Rosa, né? Quer dizer,
Como é que foi essa ideia, como é que foi um embrião? Olha, isso começou em 2003, quando o Haroldo de Campos faleceu. A Casa das Rosas estava fechada, né? E a então secretária de Cultura de São Paulo, que hoje é secretária de Educação do município do Rio de Janeiro, Cláudia Costin, conversando com um assessor seu chamado José Luiz Goldfarb, que era muito amigo do Haroldo, ela achou interessante a ideia do José Luiz de transformar aquele espaço na Biblioteca Haroldo de Campos. Então a ideia era fazer uma biblioteca lá do Haroldo, né? E ela me convidou para fazer isso, que eu era muito amigo do Haroldo, né? Assim, sempre fui uma pessoa muito próxima dele, do Augusto, tenho um enorme respeito. E é curioso, viu, porque o Haroldo publicou um livro meu em 93, Nada Feito Nada, ganhei até o Jabuti com esse livro. E na dedicatória do livro do Haroldo eu não sabia. Como é que eu soube? Porque ele estava lá na coleção do Haroldo, o livro, né, o Nada Feito Nada. Quando eu assumi a Casa das Rosas, comecei a cuidar da biblioteca do Haroldo, eu fui lá embaixo e peguei o meu próprio livro e abri a dedicatória. E aí eu quase chorei quando eu vi a dedicatória, estava assim: como agradecer, né, para Carmen e Haroldo, como agradecer, só dedicando toda a minha vida. Né? E é isso que eu tenho feito, dedicando a vida a isso. Agora, a ideia veio da Cláudia Costin e do Zé Luiz, eles me chamaram e foi um tempo difícil, não tinha verba, não tinha ninguém trabalhando, só eu, sozinho, né? Vários voluntários, pessoas, fazer cultura no Brasil é isso, né? E aí mas a gente conseguiu, e há uma transformação muito grande na cultura do Estado de São Paulo, que é a gestão pelas organizações sociais, né? Que mudou a cara dos museus, dos centros culturais, geridos pelo Estado de São Paulo, pela Secretaria do Estado da Cultura. Por quê? Porque agora, né, essa organização social faz um contrato e tem que fazer o serviço bem feito. Né? Então, por exemplo, nós tivemos 6 meses para construir uma biblioteca modelo, com ar-condicionado, com 100 computadores, uma biblioteca assim, ponta de linha, que não tem, veja bem, não tem no primeiro mundo. Tá? E uma biblioteca no Carandiru, onde era o presídio do Carandiru, né, que eu acho muito significativo. Inclusive foi uma obra subfaturada. Exatamente. Eu sempre conto, isso é graças ao meu grande diretor administrativo e financeiro, Jacques Kahn, a gente conseguiu fazer a obra com menos dinheiro do que estava previsto e em menos tempo. Né? Quer dizer, num país como o Brasil, que se acostuma, né, sempre a ver o Estado demorando mais tempo do que previsto para fazer as coisas e gastando trocentas vezes mais, a gente fez a coisa de uma maneira econômica, porque é uma maneira profissional, né? Porque a gente trabalha com a administração como se fosse uma empresa privada mesmo, né? Trabalhando pela economicidade do que a gente faz. Então essa biblioteca é uma joia, né? Que é uma biblioteca com 4.500 metros quadrados, né? Uma biblioteca para ser uma biblioteca de leitura mesmo, e as pessoas vão, é emocionante ir lá. Faço um convite para as pessoas, vão ao Carandiru para ver, né? Um espaço que foi um presídio de sofrimento, de morte, de tristeza, virá um espaço de vida e de leitura. Ela, inclusive, tem um conceito novo, né? Quer dizer, essa biblioteca de leitura, né? Quer dizer, que conceito é esse? Veja, primeiro que a gente não quer competir, por exemplo, com a Biblioteca Mário de Andrade, que é uma biblioteca que tem, acho que 3 milhões de livros, né? Ou com a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Que são as 2 maiores bibliotecas do Brasil. A ideia não é fazer uma biblioteca que seja uma biblioteca de acervo. É uma biblioteca que tem um acervo permanentemente renovado, ou seja, a gente compra os livros que estão saindo. Né? Tem um acervo lá de 30 mil livros, né? Bem razoável, bem interessante, que já veio de outras bibliotecas que o Estado de São Paulo tinha, tá? Mas compramos 12 mil livros absolutamente novos, então todos os best-sellers, todos os livros que as pessoas, quer ler Harry Potter, tá cheio de Harry Potter lá, tá cheio de dessa série nova aí que, né, do vampiro, exatamente, Eclipse, né, como é que chama? Eclipse. E, então tá tudo lá. Tá tudo lá, e tem coisa boa também tem James Joyce. Outro dia eu fui lá, achei engraçado que tinha lá o Paulo Coelho junto com James Joyce, né? Então, as pessoas vão lá e tem poltronas super confortáveis, bonitas, ar-condicionado, né? Então a pessoa fica lá lendo, pode tirar o livro também para casa. Fica lá lendo e a gente quer trabalhar com a seguinte ideia. A pessoa vai buscar um best-seller ou vai buscar um livro de autoajuda, a gente
os atendentes indicam outro livro também. Você pode tirar 5 livros. Então o cara chega lá e fala, eu quero tirar um livro que é Como Ser Feliz no Casamento, né? Como a mulher ser feliz no casamento. Isso é autoajuda bem, né? Digamos, apelativo, né? Aí tudo bem, temos aqui, pode levar. Mas escuta, você não queria ler um retrato disso no século XIX, bem interessante, chamado Madame Bovary, né? Aí o cara vai ler Madame Bovary. Chocolate. Isso, exatamente. É exatamente isso, quer dizer, não ter o preconceito com a literatura de entretenimento, a literatura de autoajuda, a literatura, digamos, comércio, né? Porque essa literatura é comércio. E pelo contrário, usar o judô, né? Então, se vem com isso, fala, legal, agora leva a Madame Bovary também, né? É a empurra-terapia literária. Porque as pessoas falam que o brasileiro não lê, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem, porque, tudo bem, os índices de leitura são fracos mesmo. Mas o problema é evidente. Começa, por exemplo, no preço do livro, na distribuição do livro. Eu fiz algumas coleções, uns 15 anos atrás, para o Jornal Estado de São Paulo, para o Jornal o Globo e para o Jornal Zero Hora de Porto Alegre, né, o Globo do Rio de Janeiro. Essas coleções, tem um livro de poesia que eu fiz, que é Clássicos da Poesia Brasileira, que vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Em banca de jornal, a menos de R$2, né? Então as pessoas iam comprar esses livros, né? Tinham clássicos e algumas antologias que a gente fez. Me falaram que na época que saiu no Globo uma coletânea que eu fiz do Arthur Azevedo, que é um grande contista maravilhoso, né? Dobrou a circulação do Globo naquela semana, que as pessoas loucas atrás do livro. Ou seja, as pessoas querem ler, mas elas não têm acesso, né? O livro é caro, as pessoas têm medo de entrar em livraria, não sabem como proceder, né? Então, se você vai para a banca de jornal, se você vai dar acesso mesmo às pessoas, as pessoas vão ler. Lá na biblioteca a gente até tem algum problema hoje, porque tem muita gente que nunca foi à biblioteca que está indo, então não sabe se portar. Então é um trabalho lento de uma educação que tem que ser feita. É uma coisa cultural, né? Nisso me lembra, inclusive, alguns fatos curiosos, né? A LPM que estava falindo, né, praticamente, quer dizer, ela se recuperou vendendo livros baratos, né, aquelas edições de bolso, né? E baratos, né, e muito bem feitos. Tem isso também, né, quer dizer, você tem que reduzir o preço e manter a qualidade. Os livros da LPM são livros muito dignos, são livros... E a obra em si é excelente. E de excelente qualidade, né? Agora, uma coisa que me chama muito a atenção nesses projetos todos que vocês estão fazendo, o Poesia está fazendo, o mapa da leitura lá em São Paulo, um mapa de recitais, o mapa de recitais de poemas. Recital que é uma coisa que a gente sempre vê como uma coisa tão passadista, e vocês conseguiram mapear centenas. Foi interessante, a gente começou a fazer o mapa da poesia de São Paulo, 1 ano e pouco atrás. Fizemos uma primeira edição de 5.000 e acabou rapidinho, né? Porque a gente mapeou na época 32 pontos em que há recitais ou saraus permanentemente, né? E não é só a Casa das Rosas, o Museu da Língua, esses locais que nós administramos. Lá também tem, mas é na periferia, né? É no Bar do Binho, né? O Binho é um poeta extraordinário, uma figura humana maravilhosa. Ele fez um bar lá, né? No Campo Limpo, uma região periférica de São Paulo. E lá, toda segunda-feira, tem o Sarau do Binho, e lota, tem 200, 300 pessoas, como tem na Cooperifa. Toda quarta-feira o Sérgio Vaz construiu isso, que é maravilhoso, né? Então vai lá, as pessoas vão lá recitar. Isso está se espalhando pela cidade de São Paulo, é realmente uma coisa, é algo que é preciso notar, né, do ponto de vista sociológico e cultural, né? As pessoas estão deixando de assistir novela e vão para esses saraus e se interessam em ler mais. É uma coisa comovente, né? Realmente, eu fui a vários deles, é impressionante. O primeiro nós registramos 32. O segundo, nós já registramos 60. 60 pontos em que a poesia é apresentada diariamente. Ou seja, se você quiser ir hoje, né, em São Paulo, a um sarau, há algum acontecendo, né? Porque tem praticamente 2 por dia, né? A gente dividiu pelos dias da semana. Então você fala, sábado, qual é o sarau que tem tal endereço, tá lá o telefone, a pessoa pode ir lá, né? E é interessante que a maior parte deles é na periferia, né? Então
a população de São Paulo que está começando a usar a poesia como uma forma de se manifestar, de protestar, de refletir sobre os seus próprios problemas, que é muito importante, né? Não usar a violência, não usar a droga, mas usar, né, a cachaça mais legal que tem, como já dizia o Drummond, né, que é a poesia. Agora, quer dizer, você tem uma visão, é interessante isso, uma visão otimista sobre esse processo da leitura no Brasil, né? A gente vê tantos depoimentos, né, essa coisa exatamente, o brasileiro não lê, o brasileiro, enfim... Quer dizer, de onde é que vem esse otimismo todo? Quer dizer, é dessa experiência mesmo, do Museu da Língua, que é uma coisa fantástica? Sim, dessa experiência e de refletir um pouco sobre a história desse país. Mas veja bem, há quantos anos se publica nesse país? Esse ano, 2010, vai fazer 200 anos. Não são 500 anos de publicação, são 200. Quer dizer, um país que tem 200 anos de publicação, já começa a gente começar, né, a refletir um pouquinho sobre essa questão da novidade que é isso no Brasil. Mas existe um fenômeno, para mim, muito claro, né, que está acontecendo hoje no Brasil e que acontece dos últimos 20 anos para cá. Primeiro assim, que nos últimos 20 anos o Brasil melhorou muito. O Brasil é outro, né? Eu me lembro muito bem do Brasil 20 anos atrás e do Brasil hoje. E eu não estou falando nos últimos 7, estou falando, né, não é político partidário que eu estou dizendo, né? Eu estou falando dos 20 anos de democracia que nós temos nesse país, né? O Brasil mudou totalmente, mudou em Brasília, mudou em São Paulo, mudou no Nordeste. Eu ando pelo Brasil inteiro e vejo que o Brasil realmente melhorou. E há uma democratização do acesso, por exemplo, à poesia, à leitura, né? No Brasil se lê mais hoje do que se lia 20 anos atrás. Às vezes tem editora pipocando para tudo que é lado, né? São mecanismos diferentes, né? Por exemplo, o poder das grandes editoras diminuiu, né? A internet faz com que as pessoas possam publicar de uma maneira muito mais fácil. Eu tenho um blog meu que tem mais de 1 milhão de acessos. Eu, obviamente, não tenho mais de 1 milhão de leitores como poeta, né? Se você somar meus 8 livros lá, dá uns 20 mil livros, né? Mais ou menos. Agora, na internet você tem 1 milhão de acessos. Você tem a democratização acontecendo. O que acontece? A elite, que costumava realmente deter esse poder da leitura, de sair no jornal, você pensa assim, década de 50, puxa, como era bom, os poetas eram maravilhosos. Tinha aquele grupinho, todo mundo se conhecia, era aquele negócio assim fechado, né, no Brasil. Eram meia dúzia de gatos pingados, ótimos, né? Gato pingado, Drummond, Cabral, Guimarães Rosa, beleza. Mas a gente não... Aí tem algumas pessoas que me perguntam, por que não tem mais Drummond? Por que não tem mais João Cabral? Por que não tem mais Guimarães Rosa? Eu falo, por uma questão óbvia, companheiro, aqui, as pessoas morrem, né? Então eles morreram, né? Não tem gente boa? Tem muita gente boa fazendo coisa, né? E na época, né, que o Drummond estava... Se você pensasse em 1949, quem era o grande escritor do Brasil? Era Augusto Frederico Schmidt. Não era Drummond, não era Cabral, não era Guimarães Rosa. As pessoas falavam que o grande escritor era Augusto Frederico Schmidt, né? Quem é Augusto Frederico Schmidt hoje? Ninguém lembra, né? Então talvez o nosso Guimarães Rosa esteja aí, né? Humberto de Campos, né, que também era sumiu, né? Quer dizer, essa coisa é interessante, quer dizer, a renovação há e as pessoas não se apercebem disso, né? Mas eu acho que o nó da questão é que democratizou. E havendo essa democratização, o que acontece? O nível tende, durante um certo tempo, a cair. Isso é inevitável, né? Então, assim, o nível cai, digamos, né, da elaboração, o nível da sofisticação da obra de arte. Mas, aos poucos, isso vai sendo retomado. Mas vai sendo retomado por 200 milhões, quiçá, e não por 50. Uhum. E tem uma coisa, essa democratização, ela acaba criando uma diversidade tal que hoje você tem, sei lá, um Ronaldo Corrêa de Brito lá no Recife fazendo uma obra extremamente extraordinária, extremamente inovadora, e você chega no Rio Grande do Sul, sei lá, com a Silvia Moscovitch, que está aí com uma outra literatura, uma outra coisa, e igualmente grande, né? Quer dizer, essa coisa também é muito interessante. E circulando, né? O Ronaldo, por exemplo, venceu o prêmio São Paulo de literatura, que nós da Poieses também administramos, que é o maior prêmio de literatura do Brasil hoje. O Ronaldo ganhou esse prêmio, foi uma surpresa para todo mundo, para mim também, porque, né, até o momento da entrega a gente não sabia. Nem nós que administramos sabíamos o resultado.
E é impressionante, porque ele concorria com escritores como Moacir Clear, muito conhecidos, né, famosos, excelentes, maravilhosos todos. E de repente esse cara que não era conhecido, né, nacionalmente, passa a ser divulgado. Quer dizer, há uma produção e cabe ao Estado, cabe às políticas públicas procurar incentivar isso. Eu, por exemplo, eu estou numa campanha agora que é a seguinte, já falei para algumas pessoas, quem estiver me ouvindo, se achar interessante, toque adiante, não precisa nem botar meu nome, que é, o Brasil mudaria totalmente em termos de literatura se se tomasse uma medida simples. Todo curso de letras fundado nesse país, para que o MEC habilite, tem que ter um escritor residente. Mas não vale ser o poeta que, né, de repente eu sou poeta e dou aula na USP, não pode. Né? Eu não posso ter vínculo nenhum com a universidade e tenho que ser contratado como escritor residente durante 4 anos, né? Com um período fixo de 4 anos. Depois desses 4 anos vem outro. Né? Agora, se todo o curso de letras tivesse um escritor residente, imagina o efeito para o curso de letras, porque os alunos teriam contato com o escritor vivo que está produzindo, e para a literatura brasileira, porque você teria emprego. Eu não sei quantos cursos de letras tem no Brasil, né? Caberia fazer essa pesquisa. Mas eu sei que em São Paulo tem uns 1000, só em São Paulo, né? Tem curso de letra em cada esquina. Então, né, o curso vai ter emprego para os escritores para poderem, né, conversar sobre a sua obra, refletir com os professores universitários, ajuda na literatura deles e ajuda também no fato das pessoas poderem se profissionalizar como escritores. É uma medida muito simples, basta, né, o MEC, basta o Ministério da Educação baixar esse decreto, né? Vamos tentar baixá-lo. Que ótimo. Frederico, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço e sempre vejo o seu programa, acho muito bacana e acho muito importante que a gente tenha, através da televisão, a televisão não é concorrente do livro, né? Não pensem nisso. A televisão é um veículo maravilhoso para ajudar. Pense na Oprah Winfrey, lá nos Estados Unidos, né? Ela tem, os livros que ela indica no programa dela são os livros mais vendidos nos Estados Unidos, né? E acho que é importantíssimo que se use a televisão, como você tem usado, quero parabenizá-lo, para divulgar a literatura feita no Brasil. Obrigado. O escritor sempre fala de seu tempo, por mais distante que situe sua obra. Assim, o romance histórico, gênero nascido para exaltar os fachos do passado, ganha novas dimensões e se recheia de elementos capazes de traçar paralelos entre os vários momentos históricos. O novo romance do escritor Max Malman, O Centésimo em Roma, lançado pela Rocco, busca um dos universos fundadores da civilização ocidental para revelar que o presente se mostra como espelho ofuscado do passado distante. O enredo se passa em 68 d.C., quando o mundo romano controlava todo mundo conhecido. De volta a Roma, depois de combater na Germânia, o centurião Publius Desiderius Dolens sonha ascender socialmente, mas só consegue um cargo modesto, responsável por controlar ladrões e arruaceiros. A virada pode se dar quando Dolens se vê diante do assassinato de um senador. E aí se desenrola um romance irônico, divertido e muito bem escrito. Um romance sobre a ambição desenfreada e a ética. O paralelo entre ontem e hoje se encaixa neste ponto, onde a formação do caráter do anti-herói se acentua e define toda a trama. A ambição a se olhar a prosa contemporânea parece mesmo entranhada na formação do homem moderno. E já não estamos diante daquele ingênuo almofadinha que sonhava com um gordo golpe do baú nos textos de Machado de Assis. Tudo hoje é bem mais intenso e cruel. Isso se mostra no novo romance de Flávio Braga, O Olhar Cingido, lançado pela Record. O enredo conta de uma guerra de audiência entre 2 programas de TV. E daí tudo pode acontecer. E de certa forma tudo acontece. Em volta do protagonista Fredo Bastos circula um mundo de violências, troca de favores, interesses escusos, tudo aquilo que se espera de um romance do gênero está aqui. A novidade vem com a maestria com que Flávio conduz sua trama, personagens bem construídos, cenas bem delineadas, ações necessárias
e muito suspense. Na hora em que se discute a necessidade da literatura de entretenimento, é bom olhar um texto que, mesmo feito para a diversão, se escuda na reflexão e na denúncia até. Duas visões bem próximas do homem moderno, O Centésimo de Roma, de Max Malman, e O Olhar Cingido, de Flávio Braga. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.